Salve, salve, torcida, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco, com as notícias aí do dia, meu amigo. O Vasco em busca de um novo treinador. Dois nomes surgem aí como os favoritos a assumir o Vasco. Um deles foi oferecido e o outro seria o plano A do Vasco. Vamos falar desse assunto, vamos falar também aqui da situação de mudanças no elenco do Vasco. De acordo com o jornalista Lucas Pedrosa, o Vasco vai começar a anunciar a partir dessa sexta-feira mudanças aí no seu elenco de futebol. Pode ser que saída e chegada de jogadores comecem aí a ser divulgados. Vamos falar disso, vamos falar também de como que está a situação do Vasco, retrospecto do Vasco no Brasileirão. Mas antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal se você não está inscrito, ativa o sininho das notificações aí para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Uma fase terrível do Vasco, a pior fase da história do clube, e com certeza o torcedor não merece passar por tudo isso, e mesmo assim sofrendo bastante. Vocês continuam aqui sempre assistindo nossos vídeos. Muito obrigado aí a todos vocês, muito obrigado àqueles que estão aqui desde o início, aqueles que chegaram no meio e aqueles que chegaram hoje aqui no nosso canal. Muito obrigado aí e vamos para mais um vídeo aí. Bom, pessoal, o Vasco tem menos pontos em 2023 do que em todos os anos em que foi rebaixado. Atualmente na 19ª colocação com apenas 6 pontos conquistados, o Vasco após 11 partidas tem o seu pior início da história aí no Campeonato Brasileiro. Em 2020, o último ano que o Vasco foi rebaixado, o Vasco tinha 18 pontos na 11ª rodada. Tinha feito uma campanha boa ali inicial, né? O Vasco chegou até liderar a competição naquele ano de 2020, porém as péssimas escolhas da gestão do Alexandre Campelo juntamente com o Zé do Táxi, era uma espécie de braço direito do Alexandre Campelo naquela época, resultou no rebaixamento do Vasco, né? Em 2015, o Vasco tinha 9 pontos a essa altura do campeonato. Naquela época o Vasco já fazia a sua pior campanha da história. Aquele ano de 2015 foi um ano horrível para o Vasco e mesmo assim 2023 consegue ainda ser pior do que o de 2015. Em 2013, o segundo rebaixamento, o Vasco tinha 14 pontos e em 2008, o primeiro rebaixamento, o Vasco também tinha os mesmos 14 pontos do segundo rebaixamento. A situação bem complicada nos outros anos que o Vasco foi rebaixado. Você via que tinha uma pontuação muito boa, muito acima do que temos hoje, exceto 2015, que tinha 3 pontos de diferença, mas você vê que em 2020, 2013, 2008, o Vasco estava ali fazendo uma campanha aceitável, né? Tinha 18 pontos em 2020, né? Ninguém acreditava que o Vasco seria rebaixado. O Benítez estava jogando bem, o Germancano jogando bem, o time parecia que tinha se engrenado. Na época do ramonismo, né, cara? O ramonismo em alta no Brasil, porém, o Vasco não conseguiu se sustentar e acabou caindo. E nesse ano a campanha é assustadora, 6 pontos apenas, e o Maurício Barbieri teve um aproveitamento patético de apenas 18%. Complicada a situação do Vasco no Brasileirão, praticamente irreversível, né? Se não mudar drasticamente, o Vasco vai cair para a segunda divisão, porque hoje a diferença de pontos é o dobro de pontos do 16º colocado. Hoje o Cuiabá, próximo adversário do Vasco, que tem 12 pontos, e o Vasco é o 19º colocado, penúltimo colocado, vice-lanterna para quem preferir, com apenas 6 pontos e uma vitória conquistada. Nenhuma vitória conquistada em casa e vindo de 6 derrotas consecutivas. Um absurdo que a gente está vendo dentro do Vasco. E quando você para analisar friamente os números, você vê que foi quase um crime a manutenção do Maurício Barbieri como técnico do Vasco. A diretoria do Vasco meio que zoou com a cara de você, torcedor, de todos nós torcedores do Vasco. Deixa aí nos comentários aí se você acredita que o desempenho do Vasco vai melhorar a partir de agora. O Vasco será comandado aí pelo técnico do Sub-20, com o Abel Braga meio que auxiliando ele no próximo jogo contra o Cuiabá. Bom, após a saída do técnico Maurício Barbieri, o Vasco segue aí em busca de um novo nome. Ainda não há um consenso dentro do clube. O Vasco não sabe se vai tentar buscar um técnico estrangeiro, se vai tentar trazer um técnico aqui brasileiro mesmo. A gente não sabe qual a preferência do Vasco. O que a gente tem são informações de alguns treinadores, né? De acordo com a rádio Itatiaia, recém-demitido do Santos, o técnico Odair Hellmann ganha força dentro do Vasco para substituir o Maurício Barbieri. Hoje ele seria meio que o plano A, de acordo com as informações da rádio. E hoje ele teria a preferência da diretoria do Vasco para tentar contratar um treinador. Porém, a diretoria do Vasco tenta manter cautela, já que o treinador também está saindo de um ambiente conturbado, como era lá no Santos, né? Teve problemas muito piores do que tivemos em São Januário, lá na Vila Belmiro, no último jogo contra o Corinthians. Com certeza o Odair Hellmann deve estar querendo pensar, dar uma descansada aí, e ele seria hoje o plano A do Vasco. Mas caso ele não queira trabalhar agora, o Vasco vai ter que buscar um outro nome no mercado. Esse nome poderia ser o Rogério Ceni, que já
teria sido oferecido ao Vasco, de acordo com o site goal.com. Apesar de ter uma proposta do futebol mexicano, ele dá preferência pelo segmento no futebol brasileiro, ele quer trabalhar em um clube aqui no Brasil, porém o Vasco ainda não decidiu se o Rogério Ceni é o melhor nome a se contratar. O torcedor vascaíno se divide quanto ao nome do Rogério Ceni. A grande maioria, na minha opinião, acho que não quer a chegada do Rogério Ceni, mas tem alguns ainda que defendem a contratação desse treinador devido ao péssimo mercado que temos aqui no Brasil, né? As opções são muito escassas aqui no Brasil para treinadores, né? Você vê a lista de nomes aí disponíveis, você se assusta com os nomes que estão disponíveis no mercado. Um desses nomes para o Vasco trazer é complicado, né? E ainda dentro do Vasco não existe um consenso se o treinador será estrangeiro, se vai ser português, se vai ser argentino, uruguaio ou qualquer outra nacionalidade. Fato é de que o Vasco precisa agir o quanto antes. Já deveria ter feito essa demissão do Barbieri antes dessa pausa aí, que foi para os amistosos aí da seleção, a famosa data FIFA. O Vasco já tinha que ter demitido o Barbieri lá na derrota contra o Internacional. Porém, a diretoria foi muito omissa, trabalhou de maneira totalmente equivocada, achando que o Maurício Barbieri iria fazer o time do Vasco jogar. O Vasco perdeu para o Goiás em São Januário, com o São Januário lotado de torcedores apoiando o Vasco. O Vasco não conseguiu vencer um dos piores times do Campeonato Brasileiro e culminou na saída do Barbieri, né? O que já era óbvio para todo mundo, exceto para a diretoria do Vasco, que não enxergava que o treinador fazia o pior trabalho da história. Agora a gente espera que o Vasco reaja o quanto antes no mercado e que traga um bom treinador. Esses são os nomes que são especulados, ainda se fala do Cuca, isso aí mais por parte do torcedor vascaíno que quer ver o Cuca treinar o Vasco. Hoje ele seria o melhor nome que está disponível no mercado. Tite, esquece, não tem a mínima chance do Tite ser técnico do Vasco. Vamos aguardar ver o que vai ser aí do futuro do Vasco. Deixa aí nos comentários aí, torcedor, quem você quer que seja o técnico do Vasco. Hoje, de acordo com a Rádio Itatiaia, o Odair Hellmann seria o plano A do Vasco e o Rogério Ceni teria sido oferecido aí ao Vasco e pode ser que ele seja o plano B. Vamos aguardar aí ver quem vai ser o novo técnico do Vasco. Bom, pessoal, e de acordo aí com o jornalista Lucas Pedrosa, o Vasco deverá anunciar mudanças no elenco a partir dessa sexta-feira. A expectativa é que saídas e chegadas de jogadores sejam anunciadas aí nos próximos dias. Vale sempre lembrar que o Vasco já tem fechado aí as contratações do zagueiro Maicon e também do atacante Serginho. Esses dois jogadores deverão ser oficializados aí no mais tardar na próxima semana. Acredito que após esses episódios aí que aconteceram em São Januário, teriam emperrado um pouco as outras negociações, porque é uma imagem que nenhum jogador gostaria de ver, jogador que está negociando com o Vasco. Porém, a diretoria vai ter que se virar, meu amigo. Se eles colocaram o Vasco nessa situação, não foi culpa da torcida, e sim da diretoria do Vasco, que foi omissa, que foi uma diretoria covarde, não teve coragem de mandar embora o Maurício Barbieri enquanto havia tempo para tentar mudar a postura do Vasco dentro do campeonato. Isso não foi feito. E o que a gente viu ontem foi uma reação normal dos torcedores, na minha opinião, porque ninguém aguenta mais ver essa palhaçada dentro do Vasco. E de acordo aí com o jornalista Lucas Pedrosa, saída de jogadores e também anúncios serão divulgados aí. Lembrando que no dia 3 acontece a abertura da janela de transferências. O Vasco deverá aí registrar no BID as contratações que fizer. Fato é de que, na minha opinião, o Vasco precisa desses reforços o quanto antes, né? Tá demorando demais para contratar bons jogadores e, como eu já venho falando aqui várias vezes no canal, dependendo do Paulo Brax, meu amigo, eu não acredito que ele vai trazer jogador bom nenhum pro Vasco. Eu só acredito que o Lanzini vai vir pro Vasco a partir do momento que eu ver ele em campo, que eu ver ele atuando com a camisa do Vasco, porque fora isso eu não acredito em mais nada vindo dessa diretoria covarde que é a diretoria do Vasco hoje. Deixa aí nos comentários quem para você deveria sair do Vasco, quem você gostaria que viesse vestir a nossa camisa. É isso aí, pessoal. Tamo junto. Forte abraço. Saudação vascaína a todos. E é nóis.